interessante, né? Porque quando a gente tem uma visão do produto final, mas não conhece necessariamente o processo por trás dele, e esse processo é desfraudado diante de nossos olhos, a gente vê a dimensão desse iceberg, né? E isso que é fascinante quando a gente fala de economia criativa e de cidades criativas, é buscar essa essência e perceber como efetivamente ela acaba trazendo à tona uma série de possibilidades, de novos modelos, de arranjos, e daí para frente. Quando a Graça estava descrevendo, como sempre, de uma forma encantadora, a São Paulo Fashion Week, eu fiquei imaginando que é um modelo profundamente inovador, né? Único no mundo, muito ancorado naquilo que o Brasil, que São Paulo, que nosso contexto acaba sendo. É também, como ela bem mencionou, um hub conector, estabelece conexões das mais diversas ordens, entre público e privado, economia e cultura, enfim, todas essas questões. E, claramente, é a cultural. E inovações, conexões e cultura, não por menos, são as 3 características de uma cidade criativa. E não sou eu que estou dizendo. Foram 18 autores que participaram de um estudo que eu coordenei, de 13 países diferentes, representando os países mais distintos, de perfis como da Noruega, África do Sul, de Taiwan, os Estados Unidos, escrevendo o que, na visão dessas pessoas, com formações muito diversas, hidrólogo, economista, urbanista, mas profundamente ligados às questões urbanas, o que eles entendiam como uma cidade criativa. E essas 3 características, independentemente do tamanho da cidade, seu perfil socioeconômico, de sua situação histórica, acabavam despontando como características de uma cidade que se pretende criativa. E a gente tem algumas questões que não querem calar, né, no Brasil. Quais são as nossas cidades criativas? Como é que uma cidade se transforma em função de sua criatividade? E para mostrar que isso não é só um discurso teórico, mas que funciona na prática, eu queria trazer aqui para o palco um amigo muito querido que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos, fazendo uma entrevista, me encantei pelo processo, me encantei por ele, eu não o largo mais, agora eu persigo toda vez que a gente tem alguma atividade que traga esse tema à baila. O Mauro Munhoz é bacharel, é mestre em arquitetura e urbanismo pela FAU, pela USP, e ele em si já é um conector, né? Porque ele une tanto esse lado de arquiteto urbanista que atua profundamente nas questões de transformações urbanas, como ele também é um apaixonado, inveterado pelas questões mais soft das nossas cidades. A gente normalmente em arquitetura e urbanismo, quem é de fora costuma imaginar a estrutura física. O Mauro tem a delicadeza, a gentileza e a sensibilidade de perceber todas as dinâmicas que se dão entre esses espaços físicos. E foi justamente desenvolvendo um trabalho para a faculdade, né, Mauro, para o mestrado, que ele ficou cada vez mais enfronhado nas dinâmicas de Paraty e infectou aí um processo de transformação delicioso, maravilhoso e referencial no mundo, não só no Brasil, que é também, falando de novo de produtos e processos, simbolizado pela Flip. Então eu gostaria muito que o Mauro nos desse o prazer de contar esse processo por trás de transformação de Paraty e como ele pode inspirar outros processos, apesar das dificuldades, em cima dessas questões de inovações, conexões e cultura. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui o Fernando Martins, por essa iniciativa incrível do Santander, a Cainha, essa pessoa incrível que está começando um processo que é fundamental. E eu vou apresentar para vocês essa experiência de Paraty, que na verdade é uma experiência que partiu justamente dessa questão de ser muito difícil para enfrentar as questões da arquitetura, da cidade, porque, na verdade, essa dimensão cultural, que é fundamental na economia, é uma inovação, é uma coisa que está começando a acontecer e que a gente sentia realmente que era, ali a gente se formando em 1982, era praticamente uma perspectiva assim, muito difícil da gente imaginar de se fazer boas contribuições para as cidades. As cidades precisam, elas vivem desse processo de conexão, né? E o que a gente encontrou? Uma espécie de separação, de divórcio entre o plano das instituições e o plano das relações reais que as pessoas criam entre os indivíduos. E aí o que acontece? A gente foi estudando
essa cidade. É uma cidade que eu conheço desde criança, né, por uma questão familiar, assim. E o Amir Klink me chamou para fazer um projeto que era um projeto de uma escola de saberes e fazeres ligados ao mar. E eu comecei a me aproximar mais dessa cidade, ver o potencial que ela tinha. E ela, realmente, eu comecei a perguntar quem são as pessoas que estão cuidando dessa cidade, quais são as instituições que estão cuidando dessa cidade, para fazer aquele projeto. E a gente viu que ela estava meio abandonada, lá isso era mais ou menos 94, e a gente viu que realmente tinha um espaço incrível para a gente pensar a questão dos espaços públicos, né? E até lembrando um pouco o que o Caio falou, eu acho que a gente realmente pensar a economia criativa, pensar a criatividade, a gente tem que fazer essa conexão com as políticas públicas, porque a criatividade ela acontece no espaço do coletivo. E se a gente não tem uma circunstância favorável dessa questão das políticas públicas, eu acho que isso é uma coisa que é um entrave. Se o Brasil tem todas essas potencialidades, né, que ficou muito claro aqui na fala de todo mundo, eu acho que a gente ainda tem um grande desafio, que é a gente poder tratar daquilo que é coletivo, daquilo que não é de uma empresa, daquilo que não é de um evento, daquilo que não é da Casa Azul, a que organiza a Flip, aquilo que não é da Fashion Week, que não é de um banco, que não é de um determinado partido, de um determinado governo, mas aquilo que é uma coisa que passa por tudo isso. Eu acho que o século XIX, o século XX, foi um século que esgotou bastante aquilo que a gente podia fazer dentro de cada caixinha. E daqui para frente, a gente vai ter que enfrentar a relação entre essas coisas. E a relação entre essas coisas vai demandar que a gente mude paradigmas muito fortes da experiência toda cultural que o Brasil teve até agora. O Brasil vai ter que se transformar. Procedimentos que a gente adotou, né, durante esse tempo todo, que é esse procedimento de imaginar que a gente pode viver de uma forma separando essas dimensões, né? Então, por exemplo, vamos pensar uma historinha assim, o que é essa coisa que a gente fala assim, não, isso é para inglês ver, né? Por que a gente tem essa expressão, isso é para inglês ver? Isso é para inglês ver exatamente um jeito da gente, o jeitinho brasileiro, é justamente essa questão, é tão distante o plano das instituições da realidade que a gente vive, que a gente precisa criar uma contabilidade que é para mandar para a metrópole prestar conta para os investidores ingleses, e isso é para inglês ver. Esse procedimento foi necessário nos 400 anos que a gente viveu, só que venceu o prazo de validade. Agora a gente tem que ser auditável, a gente tem que ser absolutamente, a gente tem que conectar o mapa com o território. E aí é o seguinte, a arquitetura não existe sem isso. A arquitetura, a gente trabalha, o trabalho do arquiteto é o trabalho de construir o futuro numa representação, num desenho. A gente só é viável dentro dessa possibilidade futura que a gente tem. E passa por isso que está sendo discutido aqui, que é a questão de introduzir nas dimensões da economia, do desenvolvimento urbano, da cidade, a dimensão cultural e conectar com os indivíduos, com as pessoas, né? Então, o que aconteceu? A gente encontrou isso, uma oportunidade incrível de fazer um projeto sensacional para o Amir Klink. O projeto não aconteceu. Aí o que aconteceu? A gente continuou esse projeto, o projeto era relacionado a condições de atracação, escola do mar, só que a gente começou a estudar o contexto. Estudando o contexto, a gente viu que a cidade do século XIX era uma cidade, aqui é o centro histórico, né? Então, se a gente voltar, é uma cidade, é um lugar que até 1974 era desse jeito aqui. Era igual essa foto que é de 1864. É uma cidade que ficou parada, um século parada. E aí, depois que abriu a Rio Santos, ela virou isso daqui. Isso daqui é 94. E aí o que acontece? Você vê a diferença de qualidade urbana da cidade do século XIX e da qualidade urbana da cidade do século XX. A cidade do século XX não tem espaço público.
né? Então, por exemplo, aqui, o que as pessoas se encantam com Paraty? As pessoas circulam pelos espaços em contato com a água e são espaços extremamente generosos, bonitos, bacanas. Aqui do lado de cá, a borda d'água é inteira privatizada. É uma coisa impressionante, assim, ela é inteira... É uma coisa que não tem planejamento, não tem política pública, justamente, né? Então, o que a gente começou a ver? A gente começou um trabalho da Escola do Mar, foi para um projeto que era um projeto de revitalização urbana, projeto de cuidar dos espaços públicos. A prefeitura adotou, o governo do estado adotou, o IFAM adotou. Eu ficava assim me beliscando para ver assim, será que é verdade que a gente vai fazer uma coisa sensacional e uma iniciativa livre que parte de baixo para cima? E foi indo e parecia que ia. Só que aí chegou nos obstáculos. A gente começou a ver que o que desenhava a cidade era a agenda do político, que tem um horizonte de prazo de 4 anos, e do empreiteiro, que tem o objetivo de ter um bom resultado num determinado negócio. E isso não é suficiente para resolver a cidade. Não tem nada de mal em um político ter essa importância de reproduzir o voto e de um empresário ter o resultado financeiro. É uma coisa que faz parte. Só que não isso é uma condição que não é suficiente.